Glória a Deus. Novamente aqui a paz do Senhor Jesus a todos, dia 5 de março de 2026. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Vou estar lendo Salmos 91 para dar início ao nosso devocional nesta manhã para a glória do Senhor. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, e nem na flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os teus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. A pastora Josenil está com a oportunidade de louvar nesta manhã, em seguida está orando pela pastora Aline e por todos nós. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o louvor da harpa 577. Amém, amada igreja. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu
tudo, deixando no altar. Glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixar ir no altar. Aleluia. O que você tem para entregar no altar do Senhor hoje? Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu mais uma vez, Pai. Esse novo amanhecer lindo, maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por cada vida que aqui está, Senhor, cada família representada, Pai. Este devocional presente de Deus, o alimento que tem nos suprido a nossa necessidade, Pai, todos os dias, logo cedo, para que o nosso dia seja repleto, que a gente tenha a direção do Senhor, que a gente busque os lugares certos, as palavras certas, as respostas certas, Senhor, através da tua direção, da tua palavra, Pai. Visita cada um neste momento, do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor. Vai lançando por terra toda enfermidade, toda depressão, Pai amado, Pai querido, todo espírito de ansiedade que venha cair por terra, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a mente. Visita, Senhor, o coração. Muitos estão angustiados, estão entristecidos, Pai amado, Pai querido, preocupados com o amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai pagar a conta, Senhor. Que eles venham deixar tudo no teu altar, confiando que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa que o Senhor nos fez. Toma a pastora Aline nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido, a casa dela, a família dela, o ministério dela. Visita a saúde dela, Senhor. Tu sabes que tua serva tem enfrentado, Pai, mas ela continua crendo nas tuas promessas, confiando, Senhor, que o Senhor irá entregar a vitória nas tuas mãos. Visita a parentela dela de longe e de perto, Senhor. Entra com cura, entra com libertação, mas todavia seja feita a tua vontade, Senhor, na vida do teu povo, dos teus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte. Aquilo que o Senhor já colocou no coração da tua serva para transbordar para os nossos corações. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastora Josenilde. Pastora Aline, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Bom dia a todos. Paz seja convosco. Paz do Senhor, Shalom. Muito bom estarmos aqui novamente e transbordar aquilo que o Senhor derramou sobre nós. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Vem falando com a gente e alinhando tudo. Hoje o tema da nossa mensagem é o Porto Seguro da Confiança. A nossa referência bíblica está em Provérbios 3, versículos do 5 ao 6. Você que tem a sua Bíblia aí, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 3, do 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Hoje nós vamos falar sobre algo assim muito importante, precioso e necessário para as nossas vidas, né?
A confiança que nós estamos falando aqui, essa confiança bíblica, ela não é um salto no escuro, sabe? Mas é assim um descanso na fidelidade de quem confia em quem nunca falhou, em Deus, nosso porto seguro, né? O Espírito Santo vem falando do início, desde que nós entramos aqui, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Quando estávamos aqui adorando ao Senhor, também falava sobre colocar no altar, colocar diante do Senhor, confiar. Esta é a palavra de hoje. Confiança, o porto seguro da confiança. Baseado nessa palavra que nós lemos aqui em Provérbios, nós vamos falar hoje sobre 3 pontos principais que esses versículos falam. Primeiro, a renúncia do próprio entendimento, né? Primeiro ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Confiar, igreja, confiar exige admitir que a nossa visão ela é limitada. O texto diz para não nos apoiarmos, né, na nossa própria convicção, na nossa própria lógica, porque muitas vezes o nosso entendimento é baseado em medo, em insegurança, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores e somos carentes da glória de Deus. Precisamos confiar, entregar, e isso se torna cada dia mais difícil nos dias que temos vivido, né? Porque diz a palavra, os dias são maus. Nós temos vivido os momentos em que a gente fica, meu Deus, não dá para confiar no governo, não dá para confiar nas pessoas ao meu redor. Aqui e ali eu me surpreendo com alguém, né? E às vezes são os da nossa própria casa, que nós tanto confiamos. Então, a nossa confiança ela está depositada naquele que é perfeito, naquele que não falha, naquele que jamais vai nos decepcionar, porque nós, seres humanos, decepcionamos uns aos outros, mas o Senhor jamais vai cometer essa falha, porque Ele é perfeito. Uma das coisas que o ser humano ele tem como grave, né, falando sobre renúncia do nosso próprio entendimento, é o desejo do controle. Nós queremos ter controle de tudo na nossa vida, né? Nós queremos ter o controle das finanças, nós queremos ter o controle da educação dos nossos filhos, nós queremos ter o controle de tudo na nossa casa, na nossa igreja, nós queremos dizer como fazer, como né? O desejo de controle é, sem dúvida, um dos maiores rivais da confiança em Deus. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura que nos pressiona a ter um plano para tudo, né? Você tem que ter um planejamento anual, mensal, semanal, você tem que se organizar, você tem que cumprir metas, você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? E a gente já acorda com uma listagem na mente, né? Eu vou acordar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que levar a criança para a escola, tenho que fazer comida, tenho que olhar o marido, tenho que trabalhar fora. Nós já temos uma lista organizada, né? E muitas vezes passamos a confiar na minha saúde, na minha capacidade, no que eu penso, no que eu acho, no que eu devo fazer. Confiar em Deus cada dia está mais desafiador para nós, porque essa é uma cultura que nós vivemos no nosso país, na nossa vida, né? Nós temos que ter um plano para tudo. E esse passo que nós temos que dar de confiança tem que ser uma entrega e uma entrega total. Como nós vimos, né, em Provérbios 3:5, ele tem que ter o domínio, né? Confiar no Senhor de todo o coração, ele tem que ser o apoio nosso. Não se apoiar no nosso próprio entendimento, mas ele tem que estar ali no controle de tudo. Imagine que a nossa vida ela seja como um barco, né? Um barco e que o Senhor seja o capitão. Enquanto nós somos os marujos, o problema é que muitas vezes nós queremos tomar o leme desse barco, baseado no que nós achamos que é o melhor caminho. A palavra de Deus ela vem dizer que o homem pode fazer planos, o ser humano ele pode planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
A resposta certa sempre vem dele, né? Para isso, ele nos coloca a sua palavra para nos orientar. A palavra é o nosso direcionamento. Aqui está falando, confia no Senhor de todo o teu coração. Outro detalhe importante, que é o nosso segundo ponto aqui, a integridade do coração, sabe? Não é uma confiança parcial, ele não diz, confia em mim pela metade, outra metade vem da tua capacidade. Não, né? Ele desconfia de todo o teu coração. Ele pede o todo. Então, é entregar todas as áreas da nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, aos pés do Senhor, né? Colocar ali diante do Senhor, para que Ele tenha cuidado, para que Ele nos ajude, para que Ele nos direcione, né? Entregar principalmente aquela área da nossa vida que nós tentamos controlar desesperadamente. Tem sempre uma área que nós não temos domínio total. Tem sempre uma área que nós não conseguimos vencer, né? Não conseguimos organizar, colocar em ajuste. Às vezes está tudo muito bem em todas as áreas, mas tem uma que ainda não foi ajustada, sabe? Quando o Senhor ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa, ele quer todos os compartimentos. Ele não quer somente entrar na sala, ele não quer somente entrar no quarto, ele quer tomar conta, ele quer ser o centro da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus negócios, né? Por quê? Porque nós temos uma visão limitada, como eu falei no início. Nós enxergamos apenas o agora e conseguimos imaginar o amanhã, né? Porque se alguém me perguntar, como você se imagina daqui a 5 anos? Como você se imagina daqui a 10 anos? Você consegue, pela fé, pelo que você está plantando hoje, o que vai acontecer. Você não pode prever, mas você pode imaginar. Só que nós enxergamos o agora ou amanhã, enquanto Deus, ele enxerga a eternidade. Ele sabe aonde nós vamos chegar. Ele sabe qual será o nosso destino, e esse destino é estar com ele. Esse é o desejo dele, que nós cheguemos até lá. E nesse processo, nessa caminhada, nós precisamos confiar totalmente no Senhor, né? Entregar a Ele e confiar de todo o coração, e não se apoiar na nossa própria capacidade. O mundo, amados, ele fala muito a respeito do conhecimento. Muitas vezes você como usa a expressão, está se matando de tanto estudar, de tanto pesquisar, de tanto viver tudo isso, de correr atrás de conhecimento. Só que todo o conhecimento pode ser a pessoa mais estudada, como dizem, a mais letrada da face da terra, mas chega um dia que ela é desestabilizada pela circunstância, pelo problema. Ninguém escapa das aflições, ninguém consegue vencer nesta vida sem confiar no Senhor, sem crer que Ele está ali lado a lado, que é Ele quem guerreia as nossas guerras, é Ele quem vai na frente, é Ele quem vai cuidando de tudo, né? A promessa de Deus é essa, dele estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. A Bíblia fala 365 vezes, né? Eis que estou contigo, estou contigo, estou contigo, né? O Senhor lembrando todos os dias que Ele está conosco, todos os dias. E muitas vezes parece que Ele não está lá. Você já prestou atenção? Às vezes parece que o Senhor virou o rosto para nós, parece que Ele nos abandonou, mas isso é humano, isso é nosso, porque Ele sempre vai estar lá. Toda vez que você clamar por socorro, Ele vai estar lá. Muitas vezes, como seres humanos falhos e pecadores, nós temos a ilusão da autossuficiência. Sabe, quando eu quero, eu posso, eu faço, eu sei. A gente ouve muitas pessoas quando a gente quer falar, orientar alguma coisa, eu sei, né? Eu sei como fazer, eu sei o que dizer, eu sei como agir. Essa autossuficiência, achar que nós temos o controle, ela traz um estresse, ela traz um peso que não é nosso. Nós não fomos feitos para carregar. Quando o Senhor fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é isso que Ele quer dizer.
sabe? Não se apoie no seu entendimento, lança em mim, né? Eu posso, eu sei, eu faço. E é simples, é só entregar e confiar, né? Você consegue lembrar de alguém que quis apressar o plano de Deus? Né? Muitas vezes é isso que nós queremos. Apressar o plano de Deus, ajudar Deus, se ele não precisa da nossa ajuda. Né? O que aconteceu com Abraão e Sara? Eles tomaram uma decisão baseada na lógica humana, né? Estava tardando a promessa. Então, eles decidiram apressar, né? Decidiram fazer da maneira deles. Quanto tempo eles poderiam ter evitado de sofrimento, né? Quanto tempo em que envolveu pessoas ao seu redor. Então, assim, traz consequências drásticas para as nossas vidas quando nós não confiamos no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Nós não podemos apressar o plano de Deus para ter a nossa bênção. A promessa é essa. Nós temos que enxergar com os olhos, pelos olhos da fé, confiar em Deus. Nós não temos que confiar em nós mesmos, no nosso próprio conhecimento. Porque quando nós decidimos fazer isso, nós estamos reconhecendo que nós dependemos de nós. E essa não é uma verdade. A verdade é que nós somos totalmente dependentes de Deus em tudo que nós venhamos fazer. Porque é uma promessa clara. O Senhor nos promete, né, está conosco. O Senhor nos promete nos guiar, né? Olha o que diz a palavra de Deus. E Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Quantas vezes nós estamos caminhando por caminhos tortuosos e pensamos que estamos caminhando no caminho certo, tomando as nossas decisões de maneira baseada em conhecimento humano, porque eu vi na internet, porque alguém me falou, né? Porque veio um amigo, uma amiga e me disse, faz assim, sabe? O povo de Deus tem um manual de instruções para viver nessa terra. O povo de Deus, ele tem direcionamento. O povo de Deus tem um pai. É, o povo, a palavra, o povo já, o nome já está dizendo, o povo de Deus, e o Senhor diz, o povo que se chama pelo meu nome. Somos propriedade exclusiva dele. E se nós que somos maus, como ele diz na palavra, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que se ele pedir um pão, nós não vamos dar pedra, enquanto mais o nosso Deus. Então, a promessa da direção divina que ele diz, né, que ele guiará os nossos passos pelo caminho certo, é o resultado da confiança, é o nosso terceiro e último ponto, é o resultado da confiança e do conhecimento de Deus, e é o alinhamento dos nossos caminhos, ou seja, ele assume a função de guia, ele toma a total direção da nossa vida. Como eu falei a respeito de Abraão, né? Quando nós decidimos não depender do nosso próprio entendimento, não estamos só fechando os olhos para a realidade, mas abrindo o coração para uma visão que enxerga além do horizonte, além daquilo que nós podemos ver, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, a promessa é clara. Qual é a nossa parte? É entregar totalmente a Deus tudo. Tudo, todos os nossos problemas, sonhos, planos, para que ele venha alinhar os planos dele, e aquilo que não for a vontade dele, ele não vai permitir que aconteça. Qual é a parte dele? É a direção perfeita. É uma direção que nunca vai ter erro nem falha. Tirar as mãos do leme não significa que o barco ficará à deriva, mas que sim, o capitão finalmente vai assumir o comando. E vamos fazer isso hoje. Se tem uma área da sua vida que você ainda não entregou o leme para o capitão, faça isso hoje. O Espírito Santo está nos direcionando a fazer. E onde ele guia, a paz sempre acompanha o caminho. Que hoje você troque a ansiedade de tentar prever o futuro pela segurança de caminhar com quem já está lá. Confie, reconheça-o e deixe que ele endireite o que hoje está torto. O Senhor quer endireitar os nossos caminhos, quer nos guiar por caminho certo.
que essa palavra fique ali no seu coração, guardadinha, e que você possa estar se alimentando, ruminando, estudando, se aprofundando, para que você possa levar muitos e que venha dar frutos e frutos permanentes para o nosso Deus. E que você seja grandemente abençoado, não só hoje, mas em todo o tempo. E eu agradeço a minha oportunidade, que todos sejam muito abençoados, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastora Aline. A irmã Alcione poderia estar orando por todos nós e a pastora Aline da bênção apostólica no final? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, um dia abençoado para todo mundo, né? Com a palavra dessa, alegra o coração da gente, né? Então vamos orar, né? Louvado e exaltado seja o teu nome. Papai querido e Pai amado, nós entramos na tua presença mais uma vez, Senhor. Pai, apresentando, Senhor Deus, Pai, a nossa vida, Senhor Deus, Pai, os nossos desafios do dia de hoje. Pai, que o Senhor venha, Pai, com essa palavra, Pai, que nós possamos aprender, Pai, entregar tudo nas tuas mãos, crendo que o Senhor tem o melhor, Pai, para cada um, Pai, de nós. Senhor, meu Deus, abençoa a família, Pai, os familiares, Papai querido e Pai amado. Senhor Deus, cada pessoa, Pai, que tem te buscado, Pai, com o coração aberto, com o coração, Pai querido e Pai amado, entregue nas tuas mãos. Pai, o dia de hoje pertence ao Senhor, Pai, venha nos usar conforme a tua vontade. Pai, que o Senhor usa a nossa boca para abençoar as pessoas, Pai querido e Pai amado. Senhor Deus, para levar a tua palavra, Pai, de esperança, Pai, aqueles que estão necessitados nesse dia de hoje, Pai querido e Pai amado. Pai, que o Senhor venha, Pai querido, em nome de Jesus, abençoando, Senhor Deus, os projetos de cada pessoa. Senhor Deus, que está nessa live, aqueles que já saíram, Pai querido e Pai amado, mas que também aqueles que vão ouvir, Pai, em outro momento, Pai querido e Pai amado. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida nesse dia de hoje. Pai, nós entregamos, Pai, as nossas preocupações, Pai, nós entregamos ao Senhor, Pai. Pai, tudo aquilo, Pai, que às vezes nos prende, Pai, que nós não alcançamos a Tua presença. Pai, que nós sejamos cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Pai, que nós transborde, Senhor Deus, para as outras pessoas. Pai, que eles possam ver Cristo na nossa vida, Pai querido e Pai amado. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por cada oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar na Tua presença. Pai, por cada palavra de encorajamento, Pai, que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, eu agradeço, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada pessoa que está nessa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Coloque sua mãozinha aí na posição de receber do Senhor. E que a bênção de Deus, o Pai, o amor do Filho, o nosso amado Jesus, e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E aquele que crê diz amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, Glória. glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora Aline, que estiveram aqui. Tenham um dia abençoado em Amém. nome de Jesus. À tarde também, provavelmente tem oração. Quem puder estar lá ajudando as irmãs, agradecemos também. Tá bom? É o Senhor que recompensa. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenham um dia abençoado. Até amanhã.